Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula? Hoje nós vamos iniciar uma nova apostila e assim que a gente terminar essa apostila, nós iremos retornar àquela que nós estávamos, ok? Então vamos lá, é a apostila Profissão de Cuidador. Nós vamos iniciar então na página 11 do capítulo 1, o cuidado. O que é o cuidado? O que significa cuidar? Se nós olharmos no dicionário, cuidado significa atenção, precaução, amor, cautela, carinho, diligência, desvelo, zelo, encargo e responsabilidade. Desde já eu peço desculpas ao barulho ao fundo, pois não vem da minha casa, mas faz parte, né, pessoal? Mas o que é o cuidado? O cuidado é a ação ou jeito de cuidar, é cuidar, ajudar outras pessoas ou animais ou plantas, zelar por algo. Ter cuidado é algo fundamental. O cuidado, ele vive de amor, de ternura, de carinho, de convivência. Cuidando, a gente percebe a necessidade da outra pessoa. E assim, a gente tem que respeitar as suas limitações, a sua dor, a sua ação, a sua dificuldade, os seus anseios. É uma tarefa fácil? Não. É uma tarefa bem difícil e desafiadora. Mas é um trabalho que é muito prazeroso. Cuidar principalmente da pessoa debilitada é algo muito importante também, que você, cuidador, deve saber lidar com essa situação. Principalmente as questões emocionais das pessoas debilitadas e das pessoas que não são debilitadas. Então, é importante você, cuidador, estar atento a isso e ter esse cuidado. Mas quais são as melhores tarefas que devem ser realizadas, né? Todas as tarefas que devem ser realizadas pelo cuidador. Vamos a elas? Lá na página 12 nós temos essas tarefas. Vamos acompanhar comigo? Garantir a alimentação adequada, ajudar na sua higiene pessoal, promover as atividades de lazer. No momento, nós não estamos podendo providenciar as atividades de lazer, mas sejam criativos, façam essas atividades dentro de casa. Estimular os exercícios. Não podemos fazer caminhada no momento, mas existem vários exercícios que dá para fazer em casa. Garantir o uso da medicação correta, sempre administrar os remédios corretamente, certinho, nos horários e conforme devem ser tomados e ingeridos da maneira certa. E, algo muito importante, dar atenção, carinho, isso é uma terapia também. E é claro, aqueles que fazem terapia, acompanhar essa pessoa durante a sua consulta, a sua terapia. Dar a atenção é uma forma especial, é uma maneira de cuidar da pessoa. Conversar, escutar, ouvir as suas histórias de vida, ouvir o que ele tem ou ela, né, tem a dizer para nós. Isso torna-se uma terapia e algo mútuo, dá carinho, respeito, conforto e segurança à pessoa e a você também. Então, por isso, cuidador, converse com o seu paciente. Saiba ouvir o que ele tem a te dizer. Isso é algo muito importante. Assista uma televisão com ele, leia o jornal, discutem sobre algo do dia a dia ou do que está acontecendo na sua cidade ou no mundo. Ele se torna importante em ouvir o que ele tem a te dizer e também saber respeitar a sua história de vida, tudo que ele tem a te dizer, a te contar. Algo muito importante também é o toque. O toque gera confiança, é algo de respeito à pessoa, principalmente a pessoa idosa. Então, o toque acalma, aproxima o paciente do cuidador, para que assim ele tenha mais segurança em você. E isso é algo que tem que ser combinado entre você e o seu paciente, conversar com a família também a respeito disso.
Os autistas, por exemplo, têm muita dificuldade de ter o toque, né? Nós já vimos isso. Então, combinar, conversar com a família, com o seu paciente a respeito disso também. Isso é algo muito importante. Lá na nossa página 14, aqui do nosso livro, nós temos uma questão. Vamos ver qual é essa questão? A gente aprendeu, então, nesse capítulo, que realizar o cuidado é a atenção dada ao idoso e ao toque. Então, identifique no filme que foi indicado no Fica a Dica, uma outra forma de realizar o cuidado e apresenta a sua opinião pessoal em relação ao que você identificou. Qual é o filme? Aqui na página 13 nós temos, cuidar é um ato de doação e de entrega, e a sugestão então é assistir o filme que se chama Um Momento Pode Mudar Tudo. Então, agora que nós estamos em tempos de quarentena, assistir um filminho é sempre bom. Então, assista esse filme, veja o que ele tem a te dizer e coloque aqui nessa resposta outra forma de realizar o cuidado que você pode estar fazendo, ok? Nosso próximo capítulo, então, o capítulo 2, na página 15. Mas, afinal de contas, quem é o cuidador? Vamos ver? O cuidador, ele precisa de qualidades especiais. Ele tem que ser empático, ou seja, ter empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é algo muito importante, não só para o cuidador, mas para todos nós, não é mesmo? Ser solidário, doar-se para outra pessoa, para ajudar a outra pessoa. Isso é um traço de humanidade, é ser humano com as pessoas, né? E algo fundamental, muito importante, ter paciência. Paciência é fundamental para ser o cuidador. Então, quais são as habilidades que você, cuidador, deve desempenhar? Primeiro, nós temos que pensar em nós. Será que você tem paciência? Vamos parar para pensar nisso. Eu tenho paciência? Segunda pergunta, será que eu sei manter a calma diante de qualquer situação difícil que possa vir a acontecer? Eu vou saber ficar calma? Ou calmo? Eu tenho um bom controle emocional de mim mesma? Eu sou uma pessoa tolerante? Eu sei lidar com atitudes indesejadas? Eu sei lidar com dificuldades que foram impostas no meu trabalho? Se eu não sei se a sua resposta diante dessas perguntas foi não, a gente precisa rever as nossas atitudes para poder ser um cuidador. Se a resposta for sim, ótimo, você está apto a ser um cuidador. O cuidado é muito importante, pessoal. Então, pode ser até da própria família ou de uma pessoa que seja contratada, né? Às vezes a gente acaba sendo cuidador diante da nossa família, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, enfim, algum parente mais próximo. Mas também pode ser alguém que seja contratado. Então, o cuidador, segundo a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, é o quê? É alguém que cuida a partir das regras estabelecidas por instituições especializadas e responsáveis. E assim ter os seus direitos. Então, qual é a função do cuidador? Vamos ver? Garantir a manutenção da saúde e da vida do paciente. Isso é fundamental. O cuidador, ele tem que estimular, dar apoio, ajudar. Vale lembrar também que é algo muito importante, fazer as tarefas de casa não faz parte da função do cuidador. Lavar a louça, lavar a roupa, cuidar da casa, isso não faz parte da profissão de cuidador. Nós não podemos deixar o paciente ali e lavar a louça ou lavar o quintal, o que quer que seja, ok? Então, quais são as tarefas, afinal de contas? Estimular a independência do paciente diante das suas atividades e de acordo com a sua limitação. Ajudar nas atividades desse paciente, realizar atividades quando o paciente encontrar-se sem condições de fazê-la, ajudar nos cuidados que ele tem que manter com a higiene, estimular o paciente a tentar se alimentar sozinho quando esse
for um caso que possa ser estimulado, que dê para ser estimulado. Levar o paciente para tomar banho de sol. Tomar sol é algo muito importante, né? Alimentar as nossas vitaminas, a nossa vitamina D, que é através do sol. Auxiliar, então, nos exercícios físicos. Por mais simples e pequenos que sejam, o exercício físico é algo muito importante para todos. Acompanhar, então, esse paciente na realização de exames, na realização de consultas, de terapias, isso é algo muito importante. Facilitar e estimular a comunicação do paciente. Desenvolver as atividades de estímulo cognitivo e motor, ou seja, vamos jogar no jogo da memória, desenvolver a mente desse paciente. Quebra-cabeça, dama, xadrez, enfim, algo que estimule essa parte do seu paciente. Em pacientes acamados, a gente tem que trocar a roupa de cama, isso é algo muito importante. Cuidar da medicação desse paciente, desde guardar o remédio no lugar correto, quanto administrar, ou seja, dar esse medicamento para o seu paciente. Para pacientes independentes, você tem que acompanhá-lo em tudo que ele for fazer e aonde ele for. E comunicar à família e à equipe médica algumas mudanças que possam vir a acontecer na saúde e no comportamento desse paciente. Tudo isso são as tarefas de um cuidador que você tem que ter. Mas para realizar essas tarefas, nós temos que ter o perfil da pessoa cuidador. E qual que é o perfil de um cuidador? Nós temos que ter habilidades e competências para isso. Então, é importante manter-se equilibrado emocionalmente. Você tem que equilibrar as suas emoções. Ter um preparo físico para realizar algumas atividades, como auxiliar na troca, no banho, no levantar, né, desse paciente. Saber ouvir, isso é muito importante. Cuidar da sua aparência, da sua higiene pessoal. Ser educado. Demonstrar boas ações, boas maneiras. Suprir a carência do nosso paciente. Ele está carente nesse momento, então ajude-o. Ter paciência é fundamental. Respeitar o seu paciente. Quando você estiver diante de uma situação crítica, você não pode ficar nervosa ou criar o nervoso naquele momento, né? Demonstre tranquilidade, demonstre calma. Seja discreto em situações que possam ocorrer no dia a dia. Não traga nunca os problemas da sua casa para o seu trabalho. Isso é algo muito importante, saber separar as coisas. Em caso de qualquer dúvida, com qualquer procedimento com o paciente, vamos procurar ajuda, vamos perguntar, vamos pesquisar, seja para a pessoa, para o profissional especializado nisso ou para a família. Ser criativo. Criativo em quê? Em realizar atividades de lazer, atividades diárias com o seu paciente. Saber lidar com momentos de agressividade que possam vir a acontecer também é algo importante e fundamental. Alguns pacientes se tornam agressivos em determinadas situações, então saiba lidar com isso. Superar perdas. Muitas vezes a gente se apega à pessoa e a pessoa falece e aí a gente fica muito triste. Não podemos nos entregar diante dessas situações. Saiba superar. Manter o ambiente do paciente aconchegante, seguro, o que ele goste de permanecer nesse ambiente. E, claro, ser honesto, zelar pela sua conduta e doar-se ao seu trabalho. Assim, você vai ter um bom perfil de cuidador. É claro que, além de tudo isso que nós vimos, a gente precisa ter as competências de um cuidador. Sempre busque o conhecimento, sempre estude, procure aprender sempre mais. O seu paciente tem alguma doença? Vamos procurar descobrir o que é essa doença, como tratar, como ajudar, como cuidar. E quais são as outras habilidades, então, que eu, cuidador, devo ter? Além de ter o conhecimento para se adaptar ao ambiente.
Promover atividades de lazer, quando isso estiver disponível, né? No atual momento, nós não estamos conseguindo promover essas atividades de lazer, mas faça algo diferente em casa, seja criativo. Analisar e entender as atitudes do seu paciente é muito bom. Saiba compreender o processo da enfermidade desse paciente, compreender suas principais doenças, conheça as leis e regras do direito do idoso, do direito do doente de acordo com a sua doença, com a sua patologia. Busque atualização de conhecimentos, busque novas técnicas, esteja disponível para estudar e conhecer mais. Participando assim de encontros, de palestras, de aulas, você aqui já está buscando a sua profissionalização. E quando aparecer alguma oportunidade, busque mais. Conhecer os primeiros socorros é muito importante, porque nunca sabemos o que podemos acontecer. Então saibam, tenham conhecimento dos primeiros socorros. Claro que nós também vamos ter essa aula. E assim, dominar técnicas para a gente conseguir ter a mobilidade com o paciente, né? Mudar ele de lugar, mudar ele de leito, né? Isso é algo importante e fundamental também. Na nossa página 19, nós temos aqui em cima o Fica a Dica, que é o Guia Prático do Cuidador. Ele foi elaborado pelo Ministério da Saúde. Você encontra esse guia na internet e é algo muito legal e que você, cuidador, deve ter esse conhecimento. E vamos às questões? Primeira questão. Quais são as principais características para mim ser um bom cuidador? Você vai escrever com as suas próprias palavras. Segunda pergunta. Quais são as características de um cuidador que a gente estudou agora? E quais são as atitudes, então, as características que eu, cuidador, preciso melhorar? Vamos avaliar a si mesmo também. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós vamos ver sobre quando o cuidador é um familiar, como agir diante disso. E também os direitos trabalhistas de você, cuidador. É muito importante saber de tudo isso. Desejo a todos bons estudos, estudem e nós nos vemos na nossa aula. Tchau, pessoal!